Olá, meu caro aluno, olá, minha prezada aluna. Muito obrigado por se conectar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso módulo 5 e à sua respectiva primeira aula. Tema de hoje: 7 passos para o crédito de bens do ativo permanente. O crédito do ICMS cobrado na operação anterior relativa ao ativo permanente, ele é feito em 48 vezes. A partir do mês de entrada do bem do ativo permanente, são 48 parcelas, de 1/48, mais precisamente. Uma observação inicial é que o termo ativo permanente, desde 2007, que foi abolido da contabilidade. Hoje, essas contas do ativo permanente fazem parte do chamado ativo não circulante. O ativo não circulante é que vai abarcar os bens do antigo ativo permanente. Acontece que, embora isso tenha mudado na legislação contábil, não foi acompanhado pela legislação tributária. Então, em direito tributário, nós continuamos utilizando a expressão ativo permanente. E essa expressão, ativo permanente, diz respeito a bens duradouros adquiridos pela empresa, sobretudo pela sua atividade, mas nem todo ativo permanente, que também já foi denominado de ativo imobilizado, nem todo ativo permanente é relacionado diretamente à atividade da empresa, ao seu objeto social, à sua CNAE ou ao seu código CNAE, Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Isso é tanto verdade que no primeiro passo para fazer o crédito do ativo permanente corretamente, você tem justamente que fazer o discernimento entre duas espécies de ativos permanentes. Então, o primeiro passo é o seguinte: o ativo permanente, ele é fiscal ou ele é meramente contábil? O que significa essa distinção? O ativo permanente fiscal é aquele relacionado diretamente com a atividade da empresa. E o ativo permanente contábil diz respeito a bens adquiridos pelo estabelecimento, mas que não estão relacionados com a sua atividade industrial, comercial ou de prestação de serviços. Mas o que vem a ser ativo permanente em sua essência? São bens duradouros adquiridos pela empresa. Então você tem como ativo permanente, por exemplo, veículos, máquinas, tratores, empilhadeiras, enfim, todos os bens utilizados no exercício da atividade da empresa que sejam duradouros são bens do ativo permanente. E esses que são utilizados diretamente na atividade da empresa, como os exemplos que eu trouxe aqui, são bens do ativo permanente de caráter fiscal. E aqueles bens adquiridos pela empresa, duradouros também, tal como o veículo de passeio, que inclusive tem expressa previsão legal nesse sentido, são bens do ativo permanente contábil, dado ao fato de que a Lei Candir expressamente estabelece que veículos de passeio não dão direito a crédito. Então, o bem do ativo permanente fiscal dá direito a crédito, ao passo que o bem do ativo permanente contábil não dá direito a crédito. Quer anotar isso? Então anota comigo aqui. Bem do ativo permanente fiscal, que tem a ver com a atividade da empresa, sim, dá crédito. Bem do ativo permanente meramente contábil, não dá direito a crédito de ICMS. Para dar um exemplo para você, caminhão é ativo permanente, hoje chamado na contabilidade de ativo não circulante. Então, quando uma empresa compra um caminhão para fazer entregas, esse é um ativo permanente, sinal verde, passível de creditamento. Esse caminhão aqui
vai ser utilizado diretamente no exercício da atividade da empresa, por ser ela uma indústria de calçados ou um comércio de calçados que realiza a entrega dos calçados por meio desse caminhão. Não dará direito ao crédito, por outro lado, a compra de um carro para servir o diretor da área fiscal da empresa. A atividade que ele desempenha não está diretamente relacionada ao objeto social, ao código KNAI da empresa, ou aos códigos KNAI da empresa, dado ao fato que a empresa pode ter atividade primária e secundária. Então, aqui, na aquisição desse veículo, não há direito a crédito. O veículo é adquirido, ele é um veículo de passeio, é empregado por um diretor, então, nesse caso, nós não temos o direito ao crédito. E, por fim, a compra de um imóvel para instalação de uma filial dessa fábrica de calçados. Também não há direito a crédito. Por quê? Porque o imóvel não está sujeito à incidência do ICMS. Se o imóvel não está sujeito à incidência do ICMS, o ativo permanente a que ele corresponde, porque imóvel também é ativo permanente, não pode dar direito a crédito. Inclusive, no nosso bônus, você vai ver um entendimento, um dos nossos bônus deste módulo, você vai ver um entendimento no sentido que material de construção também não dá direito a crédito, porque ele é aderido ao imóvel e não é relacionado à atividade da empresa. O material de construção adquirido para uma reforma, para uma ampliação ou até para a construção do imóvel do estabelecimento. Segundo passo, qual o valor do ICMS do bem adquirido? Então, faz parte dos passos eu calcular qual é o valor passível de creditamento em 1/48. Para que eu possa dividir em parcelas, em 48 parcelas, o meu direito ao crédito, eu preciso saber qual é o valor passível de creditamento, o valor total. E esse valor total é o valor que vem destacado no documento fiscal de aquisição daquele bem, daquela máquina, daquele equipamento duradouro, do veículo de transporte, da empilhadeira, do trator, enfim, do ativo permanente. Eu vou verificar qual foi o imposto destacado, qual o ICMS cobrado na operação anterior e também vou acrescentar nesse cálculo do ativo permanente passível de creditamento, o ICMS relativo ao recolhimento do diferencial de alíquota, o DIFAL, no caso de operações interestaduais. Então, fica assim. O valor passível de creditamento, o valor total, compreende o valor do ICMS destacado na nota fiscal de aquisição do bem do ativo imobilizado, mais o valor do DIFAL, que é o diferencial de alíquota devido na entrada interestadual do bem do ativo permanente. Então, segundo passo, calcular o valor total do ICMS passível de creditamento. Não estamos falando ainda nas parcelas, nas 48 parcelas desse crédito. Aqui, nesse momento, estamos falando do valor total. Terceiro passo. Escriture o documento fiscal de aquisição do bem para integrar o ativo permanente. Escriturar no livro de entradas, lá do SPED do contribuinte, da escrituração fiscal digital, a nota relativa à aquisição. Escriturar essa nota é, então, um passo fundamental para o exercício do direito ao crédito. E essa nota fiscal pode ser escriturada já no mês de aquisição, no mês de entrada da mercadoria no estabelecimento. Isso é o que a legislação permite e deve ser feito sob o CFOP correto, o Código Fiscal da Operação, que é diferente para uma operação interna dentro do Estado ou uma operação de entrada interestadual. Veja, portanto, que a escrituração é feita no SPED fiscal
Então, ali eu tenho a EFD, a escrituração fiscal do contribuinte, sob os códigos fiscais de operações, CFOPs, 1551 para a compra interna, então foi adquirido de um fornecedor do bem que estava no mesmo estado, ou para compras interestaduais, CFOP 2551, se o bem veio de outro estado, de outra unidade da federação. Quarto passo. O quarto passo é calcular o valor de 1/48 a acreditar. E este quarto passo eu me reservo ao direito de tratar dele na próxima videoaula. Esse cálculo requer uma videoaula inteira para que eu possa explicar e você compreender com absoluta tranquilidade. Para tanto, eu não vou tratar do cálculo nesse momento, você tem que saber que o quarto passo é calcular, mas esse cálculo nós vamos ver na próxima aula como que ele funciona. Então, hoje nós já vimos os primeiros passos. Primeiro, verificar se há direito ao crédito do ativo permanente, tem que ser ativo permanente fiscal, não pode ser ativo permanente meramente contábil, então tem que analisar o bem que está entrando e qual a sua destinação. Depois, eu tenho que fazer o cálculo do valor do imposto cobrado na operação anterior, mais o diferencial de alíquota, que compreende a base de cálculo aí do 1/48 de crédito. Tenho também que escriturar a nota de aquisição no livro de entradas com o CFOP correto, que distingue-se conforme seja uma entrada interna ou uma entrada interestadual. E o quarto passo, calcular o valor de 1/48 devido a título de crédito a cada mês. Sabendo-se desde já que esse cálculo não é uma simples divisão do valor passível de creditamento por 48. E por que não é uma simples divisão? Porque o direito ao crédito, mesmo no caso de ativo permanente, depende da subsequente saída. Ela será tributada, ela é isenta, ela é não tributada, tem manutenção de crédito, não tem. É um caso de exportação de mercadorias para o exterior. Enfim, a subsequente operação, a operação realizada pela empresa que está se creditando, ela é relevante para se definir o valor efetivo do crédito a cada mês. Se ele terá, o contribuinte, direito ao valor de 1/48 integral ou se será proporcional a determinadas operações que veremos na próxima aula. Quinto passo. Preencha o SIAP na EFD, na escrituração fiscal digital do contribuinte. O SIAP significa controle de ICMS do ativo permanente, SIAP, que na EFD está no famoso bloco G da escrituração fiscal digital do contribuinte. Então, esse SIAP é um controle próprio, uma conta corrente própria do valor do creditamento mês a mês que é efetuado pelo contribuinte a título de crédito de ICMS do ativo permanente. Sexto passo. Depois de preencher o SIAP, emita a nota fiscal de entrada para amparar o creditamento. Então, mais uma vez, nós vamos a um CFOP próprio, que é o 1604, que deve ser utilizado no último dia do mês de referência para o contribuinte, com o valor do crédito apurado naquele período. É feito o cálculo de acordo com o passo 4, é lançado no SIAP e depois o contribuinte ainda tem que emitir uma nota fiscal no último dia do mês, uma nota fiscal no último dia do mês, uma nota de entrada no CFOP 1604, representando ali o valor do crédito efetuado naquele mês a título de ativo permanente. E, por fim, o sétimo passo: escriturar a nota fiscal de entradas no
no livro de registro de entradas. Veja, essa nota não é a nota fiscal que veio do fornecedor. Aquela nota fiscal nos dá o crédito passível de apropriação a título de ativo permanente. Aí depois eu vou fazer o cálculo do 1,48 a cada mês e a cada mês, no último dia do mês, eu emito uma nota fiscal de entrada, agora uma nota fiscal emitida pelo próprio contribuinte que está fazendo o crédito, e essa nota fiscal de entrada tem que ser efetivamente escriturada no livro de registro de entradas. Então, são duas notas fiscais, a que veio do fornecedor do bem do ativo permanente e aquela que é emitida depois que já foi calculado o valor do crédito a ser efetivado e devidamente registrado esse crédito no CIAP, no controle do ativo permanente, né? O controle de ICMS do ativo permanente. E, por fim, ainda no passo 7, você vai ver na próxima aula que como o crédito mês a mês é proporcional às operações tributadas e às exportações, isso vai ficar mais claro para você na próxima aula. Então, diante disso, no final dos 48 meses, existe a possibilidade de sobrar um crédito que não foi aproveitado. Esse crédito que não foi aproveitado, porque era proporcional a operações isentas, a operações não tributadas, operações que não dão direito a crédito, esse crédito que não foi apropriado, ele tem que ser cancelado pelo contribuinte. Você vai entender isso direitinho na próxima aula. Então, ainda faz parte do 7º passo, cancelar no CIAP do contribuinte o valor do saldo remanescente, ou seja, aquele saldo que não foi apropriado em razão do que acabamos de dizer, justamente o fato de que o crédito mensal é proporcional, a parcela de 1,48 não é necessariamente creditada por inteiro. Muito bem, é isso aí. Fechamos aqui os 7 passos. Você ainda pode conferir esses 7 passos na nossa videoaula animada número 5, que é a videoaula animada deste módulo 5, e no PDF passo a passo elaborado pelo professor Dimas. Eu volto para a segunda aula do módulo.